Lloyd era um perdedor feio e repugnante, nada mais que um fracasso aos olhos dos nobres, que o zombavam por não ter conquistas. Eventualmente, se livraram daquele sujeito desprezível, o que o levou a reencarnar e se tornar o mago mais poderoso, embora com uma aparência um tanto peculiar. De ser um príncipe com um demônio de estimação a ter criadas lindas lhe dando banho, ele agora tem tudo. Mas antes de reencarnar, Lloyd se vê diante de nobres que riem e o zombam por ser um perdedor virtuoso. Eles pedem que ele use magia, e depois de verem seus poderes mágicos, que não são suficientes nem para eliminar uma mosca, zombam dele ainda mais. Mencionam então que a diligência neste caso é um pré-requisito mais amplo, e nenhuma quantidade dela compensa a falta de talento e berço. Um deles então ataca Lloyd, o aniquilando até a morte. Durante seus últimos momentos, ele se arrepende de não ter aprendido mais magia, e então abre os olhos vendo um monte de beldades o cercando. Lloyd então tenta disparar magia, que causa uma explosão, enquanto a cidade inteira celebra o nascimento do príncipe Lloyd. Alguns anos se passaram, e Lloyd se esconde das criadas porque foi pego cheirando as calcinhas delas e encontra os cavaleiros, pedindo que não contem às criadas que o viram. O cavaleiro fala sobre como sua pouca idade pode tirá-lo da competição pela coroa, mas o outro argumenta que Lloyd conseguiu falar muito cedo, e até recusou o leite materno como um verdadeiro cavalheiro. Aparentemente, Lloyd sabe que reencarnou e se lembra das memórias de sua vida passada. Enquanto era um salamita normal em sua vida anterior, agora ele é o 7º filho da família real. Ele não se importa nem um pouco com seu status, e só quer aprender tudo o que há para saber sobre magia. Nesse instante, uma criada chamada Silpha o encontra na biblioteca. Os dois então começam o treinamento de espada. Ela diz a Lloyd que, como membro da família real, é importante que ele saiba esgrima. Silpha foi encarregada de sua educação, o que se tornou o propósito de sua vida miserável. Dito isso, a luta de espadas continua, e Silpha elogia Lloyd por estar melhorando. No entanto, Lloyd sabe que Silpha está se contendo, e ele usa magia de controle para rastrear todos os movimentos dela, o que, em outras palavras, significa que ele está trapaceando. O trapaceiro, mas mesmo assim, seu corpo de tamanho anão sempre coloca Lloyd em desvantagem. Em seguida, Lloyd começa a usar mais de suas habilidades mágicas para elevar seus níveis de habilidade. A batalha entre eles começa a esquentar e Lloyd percebe que pode até vencer, mas antes que ele possa atacar, Silpha percebe que ele está usando um aimbot mágico e o derruba. No entanto, o uso de truques para alcançar o nível dela deixa Silpha orgulhosa, e ela começa até a abraçar Lloyd, dizendo que não há pressa e que ele pode crescer no seu próprio ritmo. Mais tarde naquele dia, ela o leva à área de banho feminina, permitindo que ele testemunhe mais melões em um dia do que em toda a sua vida anterior. As outras criadas contam a Lloyd sobre a biblioteca proibida com um demônio. A história é de quando Saloon quase foi destruída, mas após os sacrifícios de incontáveis magos, um demônio chamado Grimoire foi selado dentro de uma revista Playboy. Aparentemente ele está selado na biblioteca subterrânea proibida do castelo, e Silpha menciona que é provavelmente um conto de fadas, dizendo que não há como Lloyd ter medo disso, apenas para perceber que ele está tremendo de medo. Uma das criadas oferece a Lloyd para dormir com ela, usando suas coxas grossas como travesseiro se ele estiver com medo, e as outras criadas também começam a brigar por ele. Durante a noite, Lloyd sai sorrateiramente e usa magia de ocultação para se tornar invisível. Em outro lugar, os cavaleiros que guardam o subterrâneo discutem a gata que viram, enquanto Lloyd consegue passar por eles facilmente. Ele finalmente abre o portão da biblioteca e começa a procurar por todo lado. De repente, um livro começa a voar e a elogiar Lloyd por quebrar o selo da porta. Ele se apresenta como Grimoire e pede a Lloyd para deslacrá-lo, dizendo que mesmo que não o faça, o selo já se degradou com a idade. Grimoire então oferece a Lloyd um pouco de ouro em troca de deslacrá-lo, mas Lloyd percebe que tudo o que ele fez foi transformar um pouco de poeira em ouro, salvando-o de ser enganado por um demônio histórico. Ele então informa Grimoire que irá recolocar o selo, pois é perigoso libertar um demônio que ameaça o reino. Grimoire tenta tranquilizar Lloyd, dizendo que só tinha problemas com os magos antigos e não tem nada contra ele. Além disso, ele se oferece para ensinar a Lloyd magia antiga, o que o deixa muito feliz. Isso resulta em Lloyd quebrando o selo e libertando o demônio. Sem perder tempo, Grimoire ataca Lloyd, mas ele sai ileso, pedindo a Grimoire para lhe mostrar mais truques. Isso deixa Grimoire furioso enquanto ele continua atacando Lloyd, mas nenhum dos ataques faz um arranhão em sua barreira. Lloyd então começa a controlar a magia de Grimoire e a mencionar como ela é linda.
Não tendo outra escolha, Grimoire usa a técnica de dupla encantação para atacar Lloyd, mas como esperado, não faz nada. Lloyd pensa em como apenas demônios podem fazer dupla encantação porque podem ter duas bocas. Eventualmente, Grimoire se cansa e Lloyd menciona que sua magia é realmente interessante. Vendo que Lloyd pode não ser um nerd bobo que ama bibliotecas, Grimoire tenta fugir, mas é bloqueado por uma barreira. Ele menciona que não é para Grimoire, mas para proteger as outras coisas de sua própria magia. Irritado com a tagarelice de Lloyd, Grimoire tenta atacar, mas Lloyd o impede ali mesmo e usa um de seus próprios ataques de bola de fogo no demônio, transformando-o em um bife mal passado. Em seguida, Lloyd conserta tudo na biblioteca usando magia, e Grimoire começa a chamar Lloyd de seu mestre. No entanto, Lloyd fica mais impressionado que demônios não podem ser eliminados por magia. Mas Grimoire responde que eles ainda podem levar uma boa surra. Ele então decide se comprometer com Lloyd e servir como seu familiar. Lloyd concorda e pede a Grimoire para se transformar em algo menor. Ele então se transforma em uma versão pequena e fofa, e planeja se aproximar de Lloyd para tomar seu corpo. No entanto, a mana de Lloyd se revela monstruosa. Lloyd percebe que Grimoire está tremendo e o tranquiliza, dizendo que ele verá coisas mais impressionantes tarde da noite. Lloyd está relaxando na biblioteca, lendo livros quando seu irmão Albert o visita. No dia seguinte, Albert demonstra precisão com magia, e todos ficam impressionados, incluindo Lloyd, que diz a Grimoire que Albert é o segundo príncipe ao trono. Ele também obteve autoridade para acessar todo tipo de instalações e fez conquistas pelo castelo. Lloyd percebe que é raro para ele ter permissão para disparar magia no castelo. Ele decide interpretar o papel de irmãozinho bobo, já que se tornar o próximo rei não está em sua lista de desejos. Ele propositalmente faz com que suas bolas de fogo apenas rocem o alvo e não o atinjam diretamente. Um dos velhotes começa a zombar de Lloyd enquanto ele pensa em adicionar rotações às suas bolas de fogo. Albert então decide fazer uma pausa e dá permissão ao seu irmão com aparência de Smurf para brincar um pouco. Depois que eles saem, Lloyd expressa livremente sua empolgação por ter o campo de prática, pois quer praticar muitas coisas, incluindo a arte de conquistar damas. Grimoire menciona que é impossível para Lloyd, mas ele acaba assimilando Grimoire em seu próprio corpo. Em seguida, Lloyd pede a Grimoire para conjurar Pilance e Sinis, e ele concorda orgulhosamente. Mas assim que os dois começam sua encantação, Grimoire se borra de medo ao ver a magia complexa de Lloyd. Lloyd diz que é apenas um spell stack, que é uma forma de abreviar feitiços que exigem encantação. Isso reduz o tempo necessário para ativá-los. Atualmente, ele está tentando 100 encantações diferentes. O demônio surta e diz que uma única pilha não tem mais de 2 ou 3 feitiços. Depois, Grimoire e Lloyd percebem que podem falar tanto pela boca, pela mão do corpo de Lloyd e talvez pelos outros orifícios que ele tem. Dito isso, os dois perdedores sem cérebro se preparam para realizar um feitiço mágico, mas Grimoire não consegue acompanhar Lloyd e luta para lidar com o incontrolável fluxo de mana. Lloyd finalmente dispara o ataque, causando uma enorme explosão. Enquanto isso, as pessoas questionam Albert o motivo de ele dar tanta atenção àquele pirralho atrevido, e ele responde que Lloyd propositalmente roçou todos os alvos, e ele é provavelmente um prodígio que pode até se tornar um famoso ator adulto um dia. O cavaleiro então percebe que já é noite, mas mal sabe ele que Lloyd acabou abrindo um buraco no céu com sua magia. Felizmente, ele consegue voltar ao seu estado original. Na manhã seguinte, Grimoire informa a Lloyd que sua façanha foi destaque na CNN, e Lloyd menciona como ele entrou em pânico por um momento. Ele então nota notícias sobre uma equipe classe A limpando uma masmorra e decide explorá-la e trazer de volta um monte de itens misticamente poderosos também. Grimoire lembra ao príncipe inútil que sua ausência vai assustar a todos, mas para resolver esse problema, ele tira uma bolota do traseiro e usa sua magia para transformá-la em uma réplica perfeita. Aparentemente, ela pode imitar movimentos normais, mas o verdadeiro problema está com Silpha. Ela consegue perceber quando seu amiguinho cresce, mesmo na escala de milímetros. Ele duvida que essa cópia chinesa possa enganá-la, mas mesmo assim, decide arriscar e sair. Acontece que Lloyd assimilou metade do corpo de Grimoire no clone. Lloyd pede a ele para fingir ser ele e ter cuidado com Silpha. Grimoire fica impressionado com o clone, pois ele até tem a capacidade de ficar duro. Ele então pensa que é uma chance perfeita para abrir o famoso site Hub. Mas Lloyd diz que está feliz em tê-lo como seu familiar, o que faz Grimoire lacrimejar e ficar envergonhado.
Embora Lloyd tenha saído do castelo, ele não tinha ideia de onde encontrar uma masmorra. Ele então nota uma garota fugindo de um bando de orcs gordos e sedentos. Ela eventualmente para e começa a lutar contra eles, atacando os pobres orcs um por um, até que nenhum reste. Lloyd percebe que ela está usando Kai, que países estrangeiros usam para canalizar energia através de seus corpos pela respiração. Eventualmente, ela nota Lloyd, e ele decide ir ao encontro dela. Mas conversar com o sexo oposto é demais para um virgem como ele. Não ouvindo resposta, a garota pensa que ele é um inimigo, e começa a ir em direção a eles. Felizmente, Lloyd consegue se disfarçar e se apresenta como Robert. Ela instantaneamente fica caidinha pelo tal Robert. Enquanto isso, Lloyd pensa em como usou duplas encantações para misturar seu rosto feio com o de Albert para criar uma nova forma que não existe. A garota se apresenta como Tal e menciona que é uma aventureira Rank B e artista marcial. Além disso, ela se lembra de ter treinado no dojo por 18 anos e de ter decidido arranjar um Sugar Daddy. Mas ninguém estava interessado em uma garota brutal como ela. Esta é uma oportunidade perfeita, e ela decide fazer de Robert seu namorado, custe o que custar. Lloyd então sugere limpar uma masmorra juntos, e a desesperada Tal concorda instantaneamente. Ela derrota um monte de monstros para impressionar Lloyd, mas ele está ocupado demais coletando as gemas para notar qualquer coisa. Ele então pergunta a Tal se ela está aventurando sozinha, e Tal responde que não encontrou um homem de 1,80 m para acompanhá-la. Enquanto prepara sua salsicha para ela, Lloyd pergunta sobre Kai, o que surpreende Tal, pois poucas pessoas sabem disso. Segundo ela, o treinamento de Kai começa e termina com a respiração. Eles usam a respiração para circular Kai, dando-lhes poderes além dos normais. Ela se oferece para ensiná-lo também, e nota Lloyd respirando pesadamente. Acontece que ele estava tentando a respiração Kai sozinho, e Tal o aconselha a não fazer isso sem prática, pois pode fazer seus pulmões parecerem em chamas. Eventualmente, ela se oferece para ensiná-lo mais uma vez e pede que ele mantenha a respiração até saírem da masmorra. Em outro lugar, Lloyd está saboreando um bolo quando Silpha aparece do nada. Por outro lado, Tal consegue derrotar todos os monstros e eles alcançam o tesouro final. Tal percebe que Lloyd está se acostumando com a respiração Kai, imaginando se ela fisgou o homem perfeito. Assim que estão prestes a abrir o baú, um golpe os atinge por baixo, junto com um monstro esquelético. Ela aconselha Lloyd a tirar seu traseiro fraco dali, pois a luta dela com o esqueleto pode quebrar seus ossos deficientes em cálcio. Dito isso, a batalha entre Tal e o esqueleto começa, e ela decide ganhar tempo suficiente para Robert escapar. Enquanto isso, Lloyd está voando pela caverna devido à força com que Tal o empurrou, e ele implanta seu escudo, acabando por esmagar alguns goblins anões para parar. Ele se pergunta se é uma boa ideia voltar e pergunta a Grimoire, que parece estar se borrando de medo, e pede a Lloyd para voltar para casa. Em outro lugar, a batalha continua, e Tal já perdeu mais sangue do que durante aquela época do mês. O esqueleto reconhece a técnica Kai de Tal e menciona que uma vez comeu alguém com uma habilidade semelhante. Ele ainda menciona que uma garota de peito reto como ela não vale a pena ser comida e elogia Lloyd por reagir ao seu ataque instantaneamente. Tal responde que tanto ele quanto Lloyd estão desesperados por conhecimento, mas ela tem a sensação de que Lloyd pode encontrar algo interessante, enquanto a maioria dos esqueletos só consegue encontrar calcinhas sujas. Em seguida, Tal começa a atacá-lo novamente, e o esqueleto implanta um escudo. Tal continua atacando-o repetidamente, eventualmente conseguindo romper, mas seu corpo cede depois. No entanto, o esqueleto ainda está ileso e potencializa seu ataque para tirar a vida da Virgem. Felizmente, Lloyd aparece bem a tempo e a defende contra o ataque. Tal nota a seriedade no rosto de Lloyd enquanto ele avança em direção ao esqueleto e aparece atrás dele usando a técnica Kai. Enquanto se defende dos ataques do esqueleto, ele pensa em uma maneira de fundir mana com Kai e começa a se concentrar, esquecendo todas as técnicas de palmas que ele decidiu realizar com Tal. Lloyd então começa a inspirar o máximo de ar que pode e remove a barreira, pois sua velocidade sozinha é suficiente para se defender dos ataques do esqueleto. Em seguida, ele cria uma habilidade ofensiva combinando mana e Kai, mas é muito fraco para alcançá-lo. Ele tenta novamente e continua melhorando a qualidade, desfrutando cada vez mais da batalha. O esqueleto começa a surtar quando os ataques de Lloyd começam a atingi-lo. Eventualmente, Lloyd o atinge com um ataque que o atravessa, cortando-o ao meio. Após a batalha, eles verificam um tesouro que acaba sendo uma faca rústica. Tal decide deixar Lloyd ter alguma ação à noite como recompensa. De repente, o baú do tesouro começa a afundar, e o processo de desabamento da caverna se inicia.
Felizmente, Lloyd consegue desenterrar o baú, e eles saem da masmorra antes que ela se feche. Depois, Tal percebe que Lloyd é um mago bastante poderoso, e se pergunta se ele usou técnicas Kai para zombar da tola incompetente que ela é. Antes que Lloyd parta, Tal o informa que seu último ataque foi chamado Lâmina Kai, e promete treinar ainda mais para poder usá-lo também. Ela também promete comer muito para que possa aumentar seus seios, ao gosto de Lloyd. Ao voltar para casa, ele encontra Grimoire em um estado deplorável, e este menciona que Silpha o perseguiu e o espancou continuamente por ter ficado tão fraco. Mais tarde, Grimoire zomba de Lloyd por voltar para casa com uma faca de aparência surrada. Lloyd então mergulha a faca na água e raspa a superfície, o que separa a essência de mana dela. Aparentemente é um catalisador que pode até fortalecer uma faca de manteiga da loja de $1. Ele então coloca toda a essência de mana em um recipiente de vidro e a mistura com água, comentando como é difícil de encontrar e que encantamentos são difíceis de fazer. Por causa disso, Lloyd decide analisar a essência de mana e então cria um pouco ele mesmo. Lloyd usa um feitiço que separa todos os ingredientes, fazendo-o ciente de todos os ingredientes usados. Ele já tem um núcleo, e o que resta é reunir óleo e prata. Em seguida, ele rouba um pouco de prata de seu velho e Grimoire a derrete. Depois disso, seu treinamento de espada com Silpha começa, e mesmo usando alguns truques baratos, ela consegue vencer. Ela então lhe dá um óleo de massagem que Silpha usa em seus clientes como presente, porque está orgulhosa dele por superar seu mau desempenho em um dia. Silpha então começa a pensar em como Lloyd pode se tornar o comandante dos cavaleiros e conseguir muitas conquistas quando crescer. Depois de adicionar óleo à prata, ele solicita um suprimento de armas a Albert. Isso resulta nos cavaleiros sendo forçados a entregar as espadas que compraram economizando dinheiro, em vez de substituir suas cuecas rasgadas. Com tudo pronto, Lloyd começa a escrever o primeiro encantamento na espada e escreve um ensaio completo, o que acaba quebrando-a. No entanto, ele continua escrevendo em mais espadas e eventualmente sai com 50 boas. Robert dá uma olhada na espada e não consegue acreditar em como ela é boa, fazendo-o se perguntar se Lloyd é ainda mais nerd do que ele pensava. Os cavaleiros começam a zombar das habilidades de Lloyd enquanto Silpha controla sua raiva. Lloyd pede a Robert para testar uma das espadas e ele concorda, então eles decidem caçar alguns monstros. Lloyd, acompanhado por seu irmão Príncipe Albert e Silpha, deixa a capital para ir à floresta. Lloyd pergunta a Silpha onde está o monstro, e Silpha responde que está perto do lago. Albert provoca Silpha sobre como ela não tira Lloyd da vista e sugere que talvez ela tenha outros sentimentos especiais por ele. Silpha então desembainha sua espada, assustando Albert, que imediatamente encolhe como uma planta sem água e acrescenta que está apenas brincando. No entanto, Silpha anuncia que estão sob ataque. Um grupo de monstros de aparência fraca chamados Kobolds, com armas de aço, ataca o grupo deles, e um dos soldados grita para proteger Albert, ignorando totalmente a existência de Lloyd, que também está ali. Lloyd brinca que está com medo, embora já tenha sentido os Kobolds com a técnica de detecção espectral que Tal lhe ensinou. Os soldados percebem que as espadas encantadas estão cortando os monstros como se fossem frágeis folhas de papelão. Albert anuncia a todos que Lloyd é um encantador talentoso, e Silpha, que fez um castelo de Kobolds desvivos, fica sobre eles e concorda com ele. Um dos Kobolds restantes decide atacar Lloyd e seu irmão Albert. Mas, surpreendentemente, Tal salta do nada com suas coxas trovejantes e chuta o kobold bem no queixo antes de se anunciar. Lloyd, como um cabeça oca confuso, descuidadamente chama seu nome e quase entrega que ele é Robert, o aventureiro que ela conheceu antes. Tal se aproxima e analisa o rosto dele, notando que ele realmente se parece com Robert. Mas antes que ela possa ligar quaisquer pistas como Sherlock Holmes, Silpha derruba outro kobold com desejo de morte que ataca Tal por trás. Silpha agradece a Tal por sua assistência, mas diz a ela para não ser tão à vontade com Lloyd no verdadeiro estilo tsundere. Ambas têm um embate de olhares até serem separadas por Albert, que convida Tal para ir com eles. À noite todos estão acampados perto do lago, e Albert agradece a Tal por sua ajuda e diz a ela que ele é um príncipe. Tal pensa descaradamente em como ele é gostoso, mostrando seu desespero, mas diz que não acha que ele seja quem ela sentiu. Ela olha ao redor, procurando por Lloyd, mas não o vê em lugar nenhum. Lloyd, que está evitando Tal para que ela não o reconheça, entra em sua barraca apenas para 2 granadas enormes explodirem em seu rosto. Silpha então o sufoca com suas armas de destruição em massa, e ainda comenta que vai dormir na barraca dele. Lloyd tenta escapar, mas é rapidamente dominado. Assim que ela o imobiliza numa posição de montaria, Tal entra, com os olhos arregalados pela cena que vê.
Silpha joga uma adaga em Tal e sai da barraca para encontrá-la, e elas começam a discutir. Os soldados, muito interessados na briga quente e acalorada entre as duas tsunderes, todos coram ao ver os melões e as coxas. Lloyd se afasta, sentindo-se estressado, e vai sentar com Albert, que o aconselha a ter muito cuidado com as mulheres. Tal e Silpher percebem que os soldados estão as observando e os nocauteiam. Tal menciona que só parou por ali porque estava na área, numa missão para um santuário em ruínas. Silpher diz que ela deveria ir, mas Albert aconselha que é perigoso demais para uma pessoa ir sozinha, e que Tal deveria ficar com eles por sua útil habilidade de detectar perigos por perto. Lloyd sente o monstro na floresta segundos antes de Tal, enquanto ele ataca os soldados. Lloyd vai sentar-se perto de Silpha, que o instrui a ficar atrás dela. Lloyd observa a ação como o nerd que ele é, analisando como o monstro consegue se mover tão rapidamente mesmo sendo tão grande. Os soldados e Tal atacam o monstro até que Albert usa um feitiço de fogo que todos parecem simplesmente adorar. O feitiço é amplificado pela espada encantada e queima o monstro até virar cinzas. Todos o aplaudem, mas ele dá o crédito a Lloyd, dizendo que foi por causa de suas espadas encantadas. Grimm está preocupado e olha para o santuário, dizendo que se lembra de que havia um demônio selado ali. Como se fosse um sinal, o monstro lobo queimado se levanta e outros monstros aparecem ao seu lado. O monstro abre a boca, revelando a cabeça do demônio mais feio que já existiu, Poça Azul. O demônio ri deles e os chama de meros mortais antes de liberar a horda de monstros que de alguma forma parecem fofos e feios ao mesmo tempo. Os monstros, desta vez, se regeneram rapidamente dos danos. Grimm explica a Lloyd que o demônio Poça Azul está controlando os outros monstros com um tipo de magia que também permite alimentá-los com mana e regenerá-los dos ataques. Como é típico de Lloyd, ele pede a Grimm para ensiná-lo o feitiço, apesar de todos os outros estarem lutando por suas preciosas vidas. O demônio Pazuzu insulta tanto Silpha quanto Lloyd, pensando que todos são mortais inúteis. Silpha se aproxima dele com uma exibição de truques de espada e lhe dá a bronca da vida, dizendo para ele parar de falar porque seu hálito fede tanto que vai fazer o nariz dela cair. Pazuzu fica enfurecido e a ataca num ataque relâmpago, mas ela realmente desvia e corta todas as pernas dele, surpreendendo a todos. Pazuzu concentra sua mana para regenerar o corpo do monstro em que está, o que dá aos outros uma chance de derrotar os outros monstros. Albert diz a Silpha para continuar atacando Pazuzu para que ele não possa espalhar sua mana. Enquanto isso, Lloyd está aprendendo a usar magia de cordas sem se importar com nada no mundo. Grimm explica a ele que Pazuzu provavelmente tem um talento para isso, por isso é bom em controlar os monstros. Poça Azul tenta a técnica padrão de vilão de ameaçar a pessoa amada do herói, dizendo que vai despedaçar Lloyd e arrancar suas entranhas. Essa declaração prova ser um erro grave da parte dele. Ele consegue engolir Silpha, mas não causa nenhum dano. Em vez disso, agora que ela está dentro da boca dele, ela o corta por dentro e libera uma barragem de ataques especiais e muito rápidos que parecem que ela está jogando Fruit Ninja. Ela consegue separar Pazuzu das bocas dos monstros em que ele está escondido e lhe dá a surra da sua pobre vida demoníaca. Enquanto Pazuzu se curva de joelhos em total derrota e humilhação, Silpha lhe diz que a única coisa que ele merece sentir é a lâmina mestra dela. Pazuzu, que parece ter malhado por séculos como compensação por ser feio, libera seu miasma, pois não será facilmente derrotado. Ele cura todas as feridas de Silpha e parece que ele acabou de levar a sério a luta. O miasma desgasta Silpha, ou a Chris Tyson do Wish, que mal pode esperar para ter os bebês de Lloyd. A essa altura, ela está exausta da batalha, deixando quase nenhuma de suas roupas intactas. Tal é a única que resta contra Pazuzu, que tenta capturá-la e consegue fazê-la ser engolida por um dos lobisomens, mas não antes que ela sinta a presença de Robert. Sua paixão ardente, que ainda por acaso é nosso gênio da magia nerd, Lloyd, o jovem príncipe estrela que está valsando pelo miasma com Grimm sem muita preocupação, faz perguntas a Pazuzu sobre o miasma. Como ele não é apenas atormentado por sua aparência terrível, mas também por um QI baixo, levou 1 minuto para ele notar que Lloyd estava completamente imperturbável pelo seu miasma. Depois de responder as perguntas, ele finalmente percebe que Grimm é um demônio, e como um demônio burro, ele escolhe provocá-lo por servir a Lloyd. Ele ficou surpreso que demônios também pudessem ser fofos. Tendo vivido perto do rio, até seu próprio reflexo deu uma olhada e rejeitou a aparência deles. Lloyd fica surpreso com o quão fraco Pazuzu é, e mesmo quando o demônio lança os monstros contra ele, Lloyd copia facilmente a magia de cordas e consegue arrancar o controle deles de Pazuzu, imediatamente dizendo aos monstros para cuspir Tal.
Com seu orgulho de predadores afetado, todos atacam Pazuzu para se vingar por terem estado sob seu controle e por terem seus pais eliminados por ele. Após uma série de ataques, Pazuzu aperta o rosto, tornando-o ainda mais feio. Antes de pisar nos lobisomens em frustração, ele libera sua aura como se para afirmar que eles nunca poderiam vencê-lo, pois ele é um demônio antigo que viveu por um século. Mas, nesse exato momento, Lloyd também libera sua aura, que facilmente engole a aura de Pazuzu, assim como seus sonhos. Pazuzu descobre instantaneamente que está em apuros, pois Lloyd nem o via como um oponente. O demônio feio é apenas um fraco, perfeito para um rato de laboratório, mas não muito para um aquecimento. Ele imediatamente decide fugir, mas não antes de mostrar a todos o auge absoluto de sua feiura. Lloyd começa seus ataques e Pazuzu logo começa a se gabar por conseguir desviar dos ataques de Lloyd, o que é bem impressionante, até que ele é pego. Lloyd inventa um feitiço realmente louco para testar a vitalidade de Pazuzu, já que demônios não podem encontrar sua morte por magia. Pazuzu treme nas botas, sentindo o feitiço, e agora ele passou pelo primeiro obstáculo da dominação mundial, implorando por sua vida condenada. Lloyd deseja manter o ataque por 30 minutos, mas Pazuzu, o grande, parece ser um cara de 2 minutos. Lloyd fica surpreso porque pensou que Pazuzu aguentaria mais do feitiço. O demônio realmente faz algo impressionante ao quebrar as barreiras e os recordes. Ele libera a dor de sua ambição falha, enquanto lentamente se transforma em nada. Grimm engole sua mana remanescente, prometendo assumir sua ambição. Todos logo se recuperam da luta, e lentamente se levantam, elogiando Lloyd. Ele atribui a vitória a Robert antes de voltar para o reino deles, com um enorme fã-clube para o príncipe Albert. No reino, eles aparecem diante do rei e relatam a situação. Então Albert sugere que Lloyd seja permitido a se juntar à sucessão real, e Lloyd fica todo sombrio em sua rejeição com um não direto. Ele imaginou que ser rei atrapalharia seu tempo de prática de magia. Além disso, por que governar o reino quando ele estava por aí governando as leis da realidade? Lloyd brinca com Shiro, um dos lobos-ursos que decidiu segui-lo. Sylph aparece e eles conversam sobre magia e outras coisas, enquanto seu pai e irmão observam de cima com grandes expectativas para o futuro dele. Ensinando-lhe truques e comandos, ele não consegue fazer Shiro aprender comandos complicados. Nesse momento, Sylph sugere que ele vá até sua irmã, a princesa Alice, que é um prodígio em se comunicar com animais de todos os tipos. Lloyd concorda, pois é uma ótima ideia, e eles seguem para a torre dela. Ao avistar seu irmãozinho, ela pula nele enquanto trocam saudações, e ela lhe dá um beijo, o que causa a Sylph uma leve dor no coração, pois ela não consegue suportar a cena se desenrolando diante de seus olhos. Rapidamente, ela arranca Lloyd de sua irmã. Ela estava pronta para afastar qualquer garota que chegasse muito perto, mas não viu aquele ataque furtivo chegando. Alice é repreendida por sua criada, e ela menciona o quão fofo seu irmãozinho é, admitindo que não conseguiu se conter. Antes que Lloyd pudesse perguntar sobre Shiro, sua irmã já sabia o que ele queria. Ele então pergunta como ela se comunica com seus animais. Ela lhe dá uma descrição vaga sobre ser amor e aconselha Lloyd a não complicar demais as coisas com diferentes explicações. Depois de observá-la por um tempo, Lloyd entende como ela consegue se comunicar com eles, e assim é capaz de dar comandos complicados ao seu lobo-urso após apenas sua primeira tentativa. Animada, Alice pula nele novamente e comemora, mas Lloyd escapa de seu aperto. Depois que eles saem, Sylph quer que ele treine imediatamente, mas Lloyd não quer. Então Albert vem em seu socorro e afirma que quer conversar com seu irmão sobre algo. Sylph protesta, sentindo que todos estão a superando em passar tempo com Lloyd, mas ela não pode desobedecer Albert no final. Albert lhe diz que quer que ele conheça alguém, e a pessoa é o quarto príncipe, Diane. Eles visitam a oficina de ferreiro de Diane, que está situada no meio de um pequeno lago. Diane diz que quer conversar com Lloyd sobre os encantamentos de espada que ele fez para Albert e seus cavaleiros, pois não acredita que uma criança pudesse fazer isso. Lloyd está nervoso, e Albert lhe diz que tem sido o sonho de Diane fazer espadas encantadas desde que ele tinha 10 anos. Lloyd faz uma espada encantada que choca Diane, que fica tão impressionado com a magia da espada que literalmente deixa o queixo cair. Diane pede a ele para ajudá-lo a fazer as espadas encantadas perfeitas, que só podem ser feitas quando o encantador e o ferreiro trabalham em perfeita união. Lloyd está animado com o processo e quer participar. Logo, eles começam, mas as espadas continuam quebrando e não segurando o encantamento. Grimm, surpreso ao ver seu mestre ter tanto problema com magia, percebe que a essência de mana não é da qualidade certa. Assim como Lloyd está pensando em se esgueirar em uma masmorra para obter essência de mana pura, Sylph abertamente sugere isso.
Embora agindo freneticamente como se não fosse uma pessoa feita para masmorras, ele deve ter querido ver se conseguia aprimorar suas habilidades de atuação antes de aprimorar seu saque. Ele aceita e vai à Guilda dos Aventureiros para iniciar sua jornada e se registrar como aventureiro. Enquanto preenche o formulário, uma bola de cristal é dada a ele para que possa medir suas habilidades para seu ranking, comprimindo sua mana para não chamar muita atenção para si mesmo, já que seu modo relaxado tem a tendência de destruir alguns pequenos países. Depois de suprimir seu poder e tocar a bola de cristal, ele é classificado como Rank E, e o atendente nota seu potencial devido ao seu excelente poder mágico, e o chama de o aventureiro mais promissor desde a Lâmina de Prata, que por acaso também é nossa atraente empregada Silpha. Há um alvoroço na guilda, pois a multidão não consegue evitar zombar de como ela poderia comparar esse fraco Lloyd à Lâmina de Prata. Ela então quer se registrar novamente para permitir que eles tenham acesso a boas missões. Mas ela descobre que tem que começar 2 ranks abaixo, tornando-a Rank C porque ela esteve longe da guilda por tanto tempo. Mas nesse exato momento, Tal aparece e se oferece para ajudá-los a aceitar uma lista de missões. Mas não antes que ela e Silpha tenham sua briga de sempre. Com Silpha tentando manter seu amado Lloyd longe dela, Silpha conta a Lloyd sobre seu tempo como aventureira e como ela falhou em derrubar a Guilda dos Assassinos. Após a conversa, eles então exploram masmorras aleatórias. De volta ao palácio, Albert motiva seu irmão Diane e lhe diz que quer que ele tenha um relacionamento com Lloyd, e é por isso que ele os une. Diane, comovido pelo coração puro de seu irmão, está determinado a fazer espadas mágicas incríveis para apoiar seu irmão caso uma guerra esteja se formando para ajudar seu Albert a vencer. Lloyd retorna das masmorras, e ele e Diane fazem uma série de espadas mágicas que chocam completamente Diane e Albert com a eficiência e o poder das espadas. Quando veem seu poder, eles têm que verificar se seus olhos estão encantados para ver algo tão épico. Depois de um longo dia com seus irmãos e de aventuras, Lloyd se acomoda na cama, brincando com Grim e Shiro, antes de notar que um intruso invadiu o palácio. Ele imediatamente age para cumprimentar, envolvendo a si mesmo e o intruso em uma barreira. Ele descobre que é uma garotinha fofa que imediatamente quer matá-lo usando sua magia de veneno. Ele tenta contra-atacar curando-se, mas ela o informa que é inútil, pois suas toxinas são imbatíveis. Lloyd usa um feitiço de purificação com uma atitude casual de desafio aceito. Ela escapa, sentindo que teve a vitória, enquanto Lloyd, sendo o sociopata mágico que ele sempre é, fica animado por ter descoberto uma nova variação de magia que ele quer estudar. Logo depois que ela sai, ele se cura, e Grim aparece com uma troca de roupas. Grim pergunta por que ele a deixou ir, e Lloyd explica que é para que ele possa segui-la até seu esconderijo, já que é mais divertido caçá-la como um jogo de esconde-esconde de alto risco. Ele conta a Grim de onde a reconhece, dos pôsteres que viu na Guilda dos Aventureiros sobre os quais Silpha havia falado. Ele está animado para estudar os membros da Guilda dos Assassinos. Enquanto ele e Grim saem do palácio, Silpha corre para persegui-lo como o homem dos seus sonhos, exceto que este homem é uma criança. No esconderijo dos assassinos, Ren, a amaldiçoada pelo veneno, relata sua visita ao palácio e o que ela descobriu. Um dos membros a critica por não conseguir fazer o trabalho direito e diz para ela parar de enrolar e tentar agir como a líder deles. Eles logo descobrem que estão sendo observados. Lloyd, disfarçado, aparece para eles e choca Ren, que pensa que seu veneno é tão mortal que levaria um tempo para ele se recuperar, apenas para descobrir que Lloyd simplesmente o ignorou como um resfriado ruim. Eles entram em uma luta como introdução, trocando socos, a única maneira que conseguem pensar para explicar seus poderes e nomes. Um após o outro, eles começam ataques diferentes e logo percebem que o sétimo príncipe, Lloyd, é um sociopata mágico. Enquanto eles estão tramando seu próximo movimento, Lloyd está ocupado experimentando novos feitiços, rindo enquanto sangra pela boca, transformando a luta deles em um assento na primeira fila para a aula de magia mais caótica de todos os tempos. Ele logo descobre que nenhum dos membros da Guilda dos Assassinos consegue controlar suas habilidades e as consideram maldições, e é por isso que são forçados a viver suas vidas como assassinos, fazendo trabalhos que ninguém mais quer. Ele ajusta o corpo de Galileia enquanto ataca e imprime um feitiço nele. Antes que ele possa respirar, Ren ataca tentando vingar sua amiga, a quem ela pensou que ele havia desvivido. Nem 2 segundos depois, Galileia se levanta em lágrimas. Galileia percebe que está bem, e agora pode controlar sua maldição. Lloyd aponta para o resto dos assassinos, convidando-os a vir e obter sua cura. Ele lhes diz que não removeu a maldição deles, mas apenas fez um feitiço que lhes permite controlar suas habilidades. Depois de consertá-los todos, a batalha fica para trás enquanto eles pegam comida e bebidas.
E Lloyd, que obviamente teve aulas com Silpha e tal, conseguiu perder todas as suas roupas na luta. Enquanto Babylon e Galileia provocam Ren sobre poder usar vestidos agora que seu veneno não está vazando, ela pode usar roupas sem se preocupar que seu guarda-roupa se transforme em uma declaração de moda tóxica. Ela protesta e nega sua alegria. Em vez disso, fala sobre as esquisitices de Lloyd, que acabou de ajudá-los. Grimm salta em defesa de seu mestre, dizendo que Lloyd brinca com forças arcanas por pura diversão. Ele explica que lutar contra demônios e fazer espadas mágicas é a ideia de um bom passatempo para o jovem príncipe. Lloyd, animado para continuar a luta para ver mais magia divertida, fica desapontado quando os assassinos recusam. Em vez disso, ele deseja conversar, pois eles têm muito que querem que ele saiba. Isso desaponta muito o príncipe, que, a cada frase que Galileu fala, parece estar sendo desinflado, até que ele ouve o nome do líder, Jade, o fantasma lobo das sombras que é amaldiçoado com uma habilidade de teletransporte. Ao ouvir sobre uma nova magia que ele não havia experimentado, Lloyd fica animado novamente para conversar sobre Jade. No entanto, a explicação tem pouca informação sobre a habilidade do líder, o que leva Lloyd de volta ao seu estado desinflado. Logo, a conversa termina, e enquanto eles estão prestes a começar a refeição, recebem uma carta teletransportada do líder. A carta os informa que ele ainda está vivo e bem, o que os alivia, e todos celebram como pirralhos. Os assassinos pedem desculpas a Lloyd dizendo que querem ir encontrar seu líder, mas prometem pagá-lo de volta em algum momento. Ren, que ainda está vestida de forma simples, pergunta timidamente a Lloyd se ele quer se juntar a eles, mas ele a recusa firmemente. Ele então aponta que seu precioso líder, Jade, enviou aquela carta para a localização exata deles, o que significa que ele provavelmente aprendeu a usar seus poderes. Os diferentes membros começam a suspeitar que Jade possa ter mentido para eles. Ren chora pateticamente de desgosto, e ela tranquiliza os outros de que Jade provavelmente acabou de aprender a usar seus poderes. Lloyd lhes diz que, aconteça o que acontecer, ele cuidará deles como um pai, e que eles deveriam apenas segui-lo. Os outros ficam aliviados e começam a bajulá-lo por sua incrível grandiosidade. Lloyd os transporta para seu líder Jade. Com sua magia incrivelmente conveniente, Silpha chega ao local para encontrar um bilhete que Lloyd deixou, afirmando que ele foi para o reino vizinho com a Guilda dos Assassinos. A babá superprotetora e o príncipe Albert, que adora seu irmãozinho, deixam seus lados diplomáticos de lado e declaram guerra a Lord Ost. Albert calcula que, se assassinos estão envolvidos, a única maneira de garantir a segurança de seus irmãos é aumentar seu nível de reação para a guerra total. Enquanto isso, os patéticos tolos não duram nem 10 minutos e têm que descansar em algum lugar na floresta. Ren corre para a floresta e diz que vai encontrar algo para eles comerem. No passado, seu veneno tirou a vida de seus pais quando ela era criança, e ela teve que crescer sozinha na floresta até que Jade a encontrou e a levou para os outros como uma nova integrante da equipe. Então Lloyd acaricia o manto que Jade fez para Ren, como se estivesse acariciando um amor perdido há muito tempo, e diz que gostaria de conhecê-lo, comentando que Jade deve ser uma pessoa incrível para Lloyd ter tanto interesse nele. Ren prepara uma refeição para eles que parece idêntica a um caldeirão de bruxa. Os membros da guilda ficam aterrorizados ao consumir uma comida de aparência tão nojenta, apenas para encontrar Grimm e Lloyd devorando a comida como filhotes perdidos. Vendo que um membro da realeza como Lloyd está comendo uma comida de aparência tão nojenta, todos experimentam e percebem que na verdade não é tão ruim, chegando a pedir mais. Eles continuam em direção ao castelo Lord Ost, e Lloyd adormece como um recluso preguiçoso enquanto é carregado. Grimm rebate quando dizem que ele parece fofo dormindo e explica que ele tem uma barreira de alta resistência protegendo sua bunda real o tempo todo. Os membros da guilda, gratos por sua assistência até agora, decidem explorar o castelo Lord Ost como um bando de ninjas imprudentes sem ele para garantir que seja seguro antes de levá-lo junto. Graham os acompanha e, num surpreendente ato de sabedoria, insiste que Lloyd está seguro sozinho, mas os membros da guilda talvez não. Ele também argumenta que Lloyd ficaria furioso se algo acontecesse com eles. Ao chegarem ao castelo, os membros da guilda são recebidos com uma celebração por um bando de esquisitos com aparência fanática. Jade aparece vestido como o Coringa de 1925 e os cumprimenta calorosamente. Eles se acomodam nas festividades, aliviados ao ver Jade aparentemente seguro. No entanto, quando começam a questionar Jade sobre sua nova e suspeita maestria de uma habilidade antes inútil e sua prolongada ausência, como um pai que sai para comprar leite, a atmosfera muda drasticamente. Os habitantes do castelo e Jade perdem a alegria e sorriem com uma coleção de bonecos Chucky possuídos. Jade usa magia para forçar os membros da guilda a se ajoelharem, revelando que não dá a mínima para nenhum deles.
Estranhas entidades sombrias que separam seus corpos, como a Shakira no auge, também saem dos corpos dos habitantes ao redor. Usando seus sentidos de aranha falsificados, Grimm percebe que algo está errado e ataca Jade. Jade o chuta facilmente para longe do castelo, de um jeito que o Ronaldo ficaria orgulhoso, e Grimm aterrissa perto de Lloyd, que acabou de acordar de sua soneca preguiçosa. Dentro do castelo, o Lorde Demônio disfarçado de Jade revela sua verdadeira e sinistra natureza. Ele despeja insultos de nível SS nos membros da guilda, revelando que todos ao redor deles no castelo são demônios que ele trouxe do submundo. A entidade, agora conhecida como Lord Guisarme, explica a eles, como se fossem crianças de creche, que ele estava tentando possuir Jade por causa de sua poderosa habilidade de teletransporte e, eventualmente, conseguiu após esgotar a mente de Jade. Os membros da guilda estão devastados pela perda de seu líder e amigo. Enquanto todos derramam lágrimas suficientes para encher o rio Nilo, os demônios expressam seu desejo de possuir os membros da guilda. Quando Ren protesta com raiva, Guisarme, que parece amar futebol, a chuta cruelmente para longe, destruindo um grampo de cabelo presenteado pelo Jade original. Ao pegá-la como um brinquedo abandonado, ele nota as tatuagens mágicas em seus corpos, cortesia de Lloyd, que os ajudam a controlar seus poderes. Irritado, ele exige saber quem adulterou sua valiosa propriedade e usa magia para forçar Ren a revelar a informação. Ren resiste mordendo a língua enquanto Guisarme continua seu interrogatório. De repente, uma grande quantidade de mana envolve os assassinos e os protege, e um enorme feixe de energia desce, criando uma cratera gigantesca enquanto extermina os demônios de baixo nível na área como se fossem germes. Os assassinos ficam chocados por terem sobrevivido a isso, e veem Lloyd com uma expressão séria, olhando para baixo como um verdadeiro chefe. Ele então desce e conforta Ren, curando seus ferimentos, e diz à guilda de assassinos amaldiçoados para fugir. Os demônios restantes na área ficam horrorizados com a enorme cratera deixada pela explosão de Lloyd e se perguntam se seu Lorde ainda está vivo. Guisarme aparece de repente na parte de trás do grupo e chuta um deles para dentro da cratera cheia de lava. Ele então os encara friamente e ordena que persigam os assassinos. Desta vez, Lloyd está contra Guisarme, um sujeito que parece comer caos no café da manhã e o regar com um galão de pura maldade. O tipo de vilão que causa arrepios em todos, exceto em Lloyd, é claro. Para Lloyd, Guisarme é apenas mais um desafio para aperfeiçoar sua magia com um toque divertido. Depois de testemunhar a abordagem criativa de Lloyd à magia, Grimm está começando a repensar suas escolhas de vida. Ele é a voz da razão no mundo de caos mágico de Lloyd. Enquanto Lloyd se prepara para sua grande entrada contra Guisarme, Grimm já está mentalmente rascunhando sua carta de demissão. Guisarme, com toda a sua energia sombria e melancólica, nem sequer abala Lloyd. Na verdade, Lloyd aparece para a luta como se estivesse prestes a começar um novo anime, com feitiços em chamas e um sorriso que grita: "Vou arruinar a carreira inteira desse cara." A luta em si é menos uma batalha e mais um circo mágico. Guisarme usa todos os recursos, magia negra, discursos ameaçadores, o pacote completo de vilão iniciante, mas Lloyd, sempre o superdotado, está ocupado fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele está rebatendo os ataques de Guisarme enquanto provavelmente anota mentalmente quais feitiços precisa aperfeiçoar mais tarde, como um profissional que passa de fase casualmente enquanto come um sanduíche. A batalha intensa é um espetáculo tão grande que até os demônios de baixo nível e os assassinos amaldiçoados param para assistir aos dois lutarem. Assim que ambos os lados voltam a si, os amaldiçoados voltam a tentar escapar e os demônios de baixo nível voltam a tentar capturá-los. Guisarme percebe que, apesar de todos os seus ataques incríveis, ele não conseguiu pressionar Lloyd nenhuma vez e ele está completamente ileso. Nosso jovem príncipe não está muito surpreso com esse resultado. Ele está secretamente analisando maneiras de contra-atacar os ataques de Guisarme. Os dois entram em outra conversa animada sobre poder mágico e controle de mana, cessando temporariamente a batalha enquanto desfrutam da conversa, proporcionando um ao outro um divertido momento de aprendizado, mesmo antes de seu objetivo de se eliminarem. Após a breve conversa, a batalha continua com Guisarme mais uma vez, desferindo o primeiro golpe e parecendo ter pego Lloyd em seu ataque, enquanto múltiplos golpes perfuram o jovem príncipe. A guilda de assassinos amaldiçoados, que agora tem a capacidade de controlar seus poderes, lança um ataque contra os demônios para auxiliar sua fuga tranquila. Fuga, mas logo percebe que será impossível escapar sem que os demônios os alcancem rapidamente. A clássica cena de sacrificar uma pessoa pelo bem maior surge, e Galileia e Itália estão prontas para morrer pela segurança de seus companheiros de equipe. A luta volta para Lloyd, que usa um substituto para escapar do ataque de Guisarme. Sua busca mágica o levou a aprender a arte do ninjutsu, da qual Naruto se orgulharia.
Sem dúvida de que poderia ser derrotado, ele saca uma de suas espadas encantadas para ajudá-lo na batalha. Enquanto Gizarm se empolga ao encontrar um oponente digno, Lloyd pergunta se podem mover a luta para outro lugar, pois ele percebe a chegada da Super Protetora. Silpha ainda segue Lloyd como uma fangirl, pronta para afastar qualquer competição com sua força. Enquanto isso, o resto da equipe de Lloyd está começando a perceber que estar perto dele é como viver em uma tempestade perpétua. Uma aventura emocionante, imprevisível e potencialmente fatal. Albert e Silpha começam a interrogar a guilda de assassinos, tentando espremê-los como limões secos sobre o paradeiro e as ações de Lloyd. Os membros da guilda estão aterrorizados e choramingam como criminosos em Gotham, pois relutam em revelar o poder de Lloyd por causa de uma promessa que Lloyd lhes pediu para fazer antes. Ele os instruiu a manter sua força em segredo de qualquer um dos idiotas reais. Rain explica que os demônios são os verdadeiros vilões que sequestraram Jade, o líder deles, enquanto Lloyd está, na verdade, os ajudando. Silpha não acredita nela e ameaça cortar sua cabeça. O príncipe Albert a interrompe, e os membros da guilda pensam que ele vai acreditar neles. Eles então o elogiam como um time das líderes de torcida mais feias. No entanto, Albert simplesmente diz que deveriam começar a cortar as cabeças dos adultos, pois não quer começar com crianças, acrescentando que deveriam calar suas bocas nojentas enquanto os encara, da mesma forma que olharia para Caldonk. Enquanto Ren começa a chorar, ela implora ao príncipe Albert e Silpha com lágrimas dignas de Oscar para acreditarem neles. Alice consegue convencer Albert e Silpha a acreditar na história da guilda, dizendo que seu animal de estimação não sentiu nenhuma má intenção deles, então eles seguem em frente para encontrar Lloyd. No entanto, o progresso deles é interrompido quando a ponte desaba devido a um ataque aéreo de Gizarm. Gizarm pergunta a Lloyd se ele está bem em lutar sozinho antes de tentar usar seu ataque de lança repetidamente de novo. Lloyd desvia e segura sua espada como se tivesse um grande plano cozinhando em seu caldeirão de mistérios. Isso faz Grimm se perguntar o que Lloyd pretende fazer com a espada. Por causa da ponte quebrada, as tropas tiveram que recuar para que os demônios, que caíram e agora nadam com a habilidade de Michael Phelps, não os contornassem e os cercassem. As tropas de espadachins do príncipe Albert começam a lançar bolas de fogo fracas nos demônios, mas elas não causam muito dano. Mesmo assim, as tropas de espadachins começam a perder mana rapidamente e logo parecem homens que acabaram de lutar 12 rounds com suas esposas. Eles lutam contra os demônios que se regeneram rapidamente. Albert, que se preocupa com as pessoas como um santo divino, inicialmente hesita em eliminá-los porque as pessoas estão sendo habitadas. Mas depois que Babylon explica, após quebrar um de seus pescoços feios como um galho, que as pessoas são apenas cascas agora, ele e os soldados atacam os demônios sem um pingo de misericórdia. Albert usa um feitiço massivo que faz chover fogo sobre os demônios, deixando-o fraco também. Na ponte, Silpha tenta atravessar a ponte quebrada como uma tola suicida, mas falha e é atacada por um demônio de 8ª classe muito mais forte. O demônio começa a lançar insultos em Silpha e a chama de inseto, mas Silpha revida e diz a ele que o chapéu dele parece um cocô. O demônio, enfurecido, a ataca. Durante a intensa batalha, Silpha e o demônio começam a copiar os ataques um do outro como um Kakashi de 3ª categoria, mas eles não conseguem se superar por um tempo, e o demônio se gaba de ser capaz de copiar a técnica de espada de Silpha porque o corpo que ele possui deve ter trabalhado duro na esgrima. Silpha chama o cachorro, que agora subiu de volta, e recupera uma espada escondida na pelagem grossa do cão gigante. Outro flashback mostra Silpha lamentando, como uma autoproclamada deusa, sua incapacidade de usar toda a sua força sem quebrar espadas. Lloyd, acompanhado por Diane, corre em sua direção como um cachorrinho feliz, e então a presenteia com uma espada aprimorada, que ela chama de Demembane. A espada é feita para ser mais forte e flexível porque ele supõe que Silpha está se contendo. Silpha então lhe dá um abraço lendário que permite a Lloyd sentir toda a textura de seus melões. No presente, o demônio entra em modo de ataque e insulta os membros da guilda de assassinos sobre Jade. Silpha responde fatiando o demônio no estilo Punch Man, em um único golpe com sua técnica, a mordida de tigre líder da casa de Langley. Em um flashback, Jade sentou-se silenciosamente diante de uma estátua em uma igreja e exclamou que finalmente havia conseguido. No entanto, enquanto ele estava tendo seu momento de paz incomparável, Gizarm apareceu e perguntou a Jade se ele havia feito as pazes com sua morte. Em resposta, Jade replicou que não deixaria Gizarm se safar do que havia feito e que ele perderia, não importa o que.
Gizarm ficou curioso sobre o que Jade acabara de dizer, e quando tentou perguntar quem o derrotaria, Jade morreu em silêncio. De repente, Gizarm viu a chance e tomou posse de seu corpo para se tornar o Jade que todos conhecem, com longos cabelos pretos. Gizarm se perguntou o que Jade estava tentando fazer antes de falecer. Através de seu corpo, ele podia usar seus poderes e ver suas memórias e amigos. No entanto, havia algo profundo em sua alma que ele não conseguia testemunhar. Não importava por enquanto, e o lacaio recém-fatiado e mal pago o parabenizou por assumir os poderes de Jade. Quando ele perguntou a Gizarm o que fazer em seguida, ele revelou que Jade tinha medo de guerras, então ele faria cócegas em sua alma mesmo na morte e começaria uma grande guerra. De volta à Ponte Quebrada, Silpha se move em direção a um espadachim caído, cujo corpo foi tomado por um demônio jazendo em sangue. Silpha se senta e elogia o espadachim por seu estilo único, e Ren começa a chorar. Então, Silpha repreende a todos por serem inadequados como assassinos, e de repente, o rio evapora com vapor quente, cegando a todos. Enquanto todos se perguntam o que aconteceu, Ren nota Lloyd voando em um escudo e Gizarm no corpo de Jade o seguindo. Gizarm corre atrás de Lloyd para matá-lo com suas lanças de mana, algo poderoso o suficiente para perfurar a barreira em camadas inquebrável de Lloyd, mas ele consegue trocá-la por uma nova a cada vez. No entanto, a última lança de mana penetra seu escudo e inicia um discurso amaldiçoado, mas o protagonista superpoderoso faz isso de novo, e ele abandona seu escudo para simplesmente voar para longe. Enquanto Gizarm tenta atacar Lloyd com suas outras habilidades, Lloyd tenta descobrir seu próximo grande movimento, que seria um ataque total se Lloyd estivesse em seu lugar. Então ele acha isso super irritante e começa a atacar em vez de correr, lançando o Inferno Amorci. Uma figura gigante de fogo aparece, e enquanto tenta atacar Jade com um soco de chamas, ele se teletransporta porque o Lorde do Estilo ama suas roupas mais do que sua vida. Lloyd percebe que ele desviou de seu ataque e agora tenta descobrir de onde Gizarm realmente aprendeu sua localização. De repente, vendo todo o vapor de água no ar, Lloyd o usa a seu favor, e quando tem a chance, corre para esfaquear Gizarm com seus clones de terra. Enquanto todos o esfaquearam, Gizarm pensa ter pego o verdadeiro Lloyd e o perfura com lanças de mana. No entanto, em uma situação de cair o queixo, é outro clone com sua espada real, e Lloyd aparece atrás dele para lançar chamas sobre ele, pondo fim à sua chuva de Lorde do Estilo. Agora centenas de clones de Lloyd cercam Gizarm. Como esta é uma situação alarmante, Gizarm tenta fazer as coisas da maneira mais fácil, usar uma barragem de lanças de mana por toda a parte. Ele tenta o seu melhor para pegar o verdadeiro Lloyd várias vezes, mas eventualmente falha, até que o verdadeiro Lloyd avança silenciosamente para esfaqueá-lo enquanto desvia de todas as suas lanças. Lloyd se lembra de uma conversa com Grimoire quando ele explicou sobre sua espada chamada Spell Take. Com este feitiço, se a espada atinge outro feitiço, o usuário pode usá-lo para aumentar sua mana ou analisá-lo para aprendê-lo. Então, enquanto Lloyd se aproxima de Jade, usando o obscuro para se esconder, ele atinge a magia do Lobo das Sombras para analisá-la. Grimoire grita para Lloyd parar de aprender Lobo das Sombras, porque Jade passou a vida inteira aprendendo o feitiço, e ainda assim falhou. Parece um problema de habilidade. Lloyd de repente entra em uma dimensão inteira de Lobo das Sombras, onde tenta procurar por Jade, mas em vez disso, ele vê grandes bolas de mana, e através da telepatia, ele aprende sobre a verdade da magia. De volta ao mundo real, todos os clones de terra caem, e Lloyd finalmente se revela a Gizarm. Gizarm o provoca e oferece para ele se juntar à sua equipe para que possam dominar o mundo juntos. No entanto, Lloyd provoca sua fraqueza e lhe diz como os humanos são poderosos, já que têm o poder de sonhar e não têm limites. Gizarm não demonstra interesse em sua tagarelice, e assim que tenta exterminar Lloyd, em vez disso, o soca com toda a força. Enquanto Gizarm geme de dor, Lloyd revela que aquilo nem era um soco de mana, mas sim que continha uma carga de Kai. Então ele continua a provocar Gizarm e lhe diz para se apressar, o que o deixa ainda mais irritado. Enquanto ele se levanta, Lloyd pergunta se ele se lembra do que Jade lhe disse antes de falecer, e Gizarm tem um flashback das palavras de Jade: "Você vai perder". O Senhor Legal perde a compostura, e quando tenta atacar Lloyd novamente, Lloyd o espanca até a polpa, combinando todas as suas técnicas por um longo tempo. Para Gizarm, o dano que ele recebe não é o problema, mas sim a dor que seus ataques causam. Gizarm tenta desviar e fugir, mas todas as suas tentativas são fúteis, e Lloyd o leva à beira da morte.
No final, quando Lloyd quase empurra Gizam para a magma, ele consegue fugir, mas Lloyd o chuta com muita força e libera sua aura. Enquanto estão no ar, Lloyd se lembra da época em que costumava aprender magia e como isso o deixava fascinado. Ele podia imaginar as pessoas que criaram aquelas magias com ele, fazendo-o se apaixonar por sonhos. Agora, Lloyd diz a Gizam que, se ele está sem ideias, deve morrer. No entanto, Gizam tem uma última cartada. Ele revela que o Lorde Demônio pode controlar toda a mana na atmosfera, e ele acumula toda a mana no ar para manifestar uma grande bola de magia negra, uma esfera escura mortal que pode destruir tudo em seu raio. Ele lança a explosão em Lloyd, que desaparece antes mesmo de alcançá-lo. Jade começa a perder a cabeça, gritando sobre onde sua explosão foi parar. Lloyd explica que a apagou usando uma técnica semelhante. Ele revela que também pode usar um feitiço semelhante chamado Vazio. Ele ainda afirma que é bastante experiente no uso desse poder. Jade começa a tagarelar e a reclamar sobre como ele é mais poderoso do que qualquer humano. Sua tagarelice incontrolável para depois que Lloyd espirra descontroladamente, o que o deixa ainda mais furioso e o incita a atacar. Ele toca a cabeça de Lloyd e congela, porque agora está sentindo e vendo o verdadeiro poder de Lloyd. Esse poder o faz começar a suar. Lloyd pergunta se atingi-lo com o vazio o mataria. Jade tenta escapar, mas Lloyd o atinge com um vazio. Albert e Diana estão lutando contra demônios ao lado de Laru, Shiro e Silpha em outro lugar. Ren os ajuda com seu veneno, mas os avisa que não tem controle perfeito sobre seu poder. Albert sente que algo está errado, que o sol não está nascendo, apesar de já ser quase dia. De volta a Jade e Lloyd. Um enorme vazio criado por Lloyd está devorando Jade. Ele tenta fugir escapando do corpo de Jade, mas não consegue. Ele usa outro truque, agindo como se Jade tivesse voltado a si. Ele começa a implorar para que pare o ataque, mas não para. Ele começa a chamar literalmente todo mundo. Galileia, Crow, Talia, Babylon e Ren. Depois que Lloyd reconhece que ele está tentando encenar uma farsa para pegá-lo desprevenido, ele o mata instantaneamente sem qualquer misericórdia. Após este momento, Lloyd começa a se lembrar de Jade. Do outro lado, o sol finalmente aparece. Ren também começa a se lembrar de Jade, que estava tão animado com Lloyd, admirando-o e esperando que ele os tirasse de suas maldições. Lembrar de tudo isso a faz chorar. Lloyd monta um túmulo memorial para Jade, longe dos túmulos de outros plebeus. Ele conta a Shiro e Grimoire o quão forte Jade era e como, com uma mente atenta, ele o enfrentou. Ele também revela que, em seus últimos momentos, Jade conseguiu transcrever um feitiço completo para Lobo das Sombras, razão pela qual não foi uma vitória completa para Lloyd. Ren, escondida atrás da árvore, está ouvindo tudo isso e tenta reunir coragem para dizer a Lloyd o quão grata ela é. Mas Albert aparece indo falar com ele. Ele pergunta sobre o túmulo, o que faz Lloyd gaguejar. Albert lhe diz que conhece a história de Jade, que ele era um feiticeiro e como um demônio estava controlando seu corpo. Lloyd entende que sua equipe deve ter inventado essa história. Diana e sua equipe também chegam, e eles começam a ouvir a conversa. Albert dá sua aprovação para manter o túmulo, começa a elogiá-lo e lhe diz que está orgulhoso de seu irmão. Ele revela que a guilda de assassinos foi detida, e eles estão procurando Ren para prender também, por causa das pessoas que eles mataram. A equipe disse que pretende servir Lloyd como compensação por seus crimes. Se isso não for possível, eles pagarão o preço. Ele lhe pede a decisão, lembrando-o de que, se eles o delatarem e cometerem alguns erros, Lloyd será responsabilizado. Lloyd assume a responsabilidade por eles, e está pronto para acolhê-los sob sua proteção. Albert parece orgulhoso de seu irmão. Ele diz que o ama e começa a ser bobo com ele. Finalmente, Tal chega para salvar Lloyd, mas ela está tão atrasada quanto eu para o meu trabalho. Ela vê a atmosfera e entende que não há necessidade dela ali, então ela sai correndo. Albert, que tem que agradecer a ela, também começa a correr atrás dela. A guilda de assassinos é libertada após as ordens. Albert convida a todos, incluindo a guilda, para uma festa do chá. Ele serve vinho em vez de chá para a guilda, presumindo que eles prefeririam. Talia começa a flertar com o príncipe, oferecendo uma bebida, e ele de repente se transforma em um bobo apaixonado, mas ele recusa a oferta. Chateada com isso, Talia lança um feitiço de amor nele, fazendo-o beber vinho. Depois de beber, o príncipe perde a cabeça e começa a agir tolamente. Enquanto isso, Silpha, Alice e Ren estão relaxando em uma fonte termal em outro lugar.
Silpha pede a Ren para abrir o jogo e por que ela o seguiu até aqui. Ren expressa que quer trabalhar com Lloyd da mesma forma que Silpha, e como ela quer estar com ele para expressar sua gratidão e transformar o garoto em um homem em uma única noite. Silpha diz a ela para explicar isso ao próprio príncipe, que está parado atrás dela. Ele responde com um simples "claro", o que a deixa muda enquanto ela se pergunta por que ele está na casa de banho feminina. Silpha começa a lavar suas partes onde o sol não bate, o que deixa a Ren ainda mais constrangida. Ela pergunta se realmente machucou muitas pessoas e se ele está bem em tê-la ao seu lado. Ele diz que ela está desperdiçando seu potencial e que se tivesse usado seu veneno corretamente seria uma farmacêutica. Ao saber que seu veneno pode salvar pessoas, ela fica com lágrimas nos olhos. Ele a manda trabalhar em seu feitiço. Ela começa a chorar, pensando que ninguém nunca a elogiou. Ren então promete a Lloyd que trabalhará em seus feitiços para propósitos positivos. Obrigado por ter ficado conosco até o final. Você é uma lenda absoluta. Deixe suas sugestões de animes nos comentários abaixo. Enquanto isso, clique na tela para assistir a outros vídeos nossos. Até a próxima. Mantenha-se incrível. Mantenha-se geek.